Nesse vídeo eu vou mostrar o projeto de uma música que eu produzi pra banda Salazar 5. É uma música que é na vibe do worship, música gospel, então se você curte esse estilo, se liga aí. É isso aí, essa é a vibe da música, eu acho animal. É óbvio que eu sou meio suspeito pra falar, porque eu que produzi, mas eu acho muito massa. O instrumental dá uma vibe massa, a letra da música é legal. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz nessa produção, tá? Aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer é mostrar o seguinte. O antes e depois que a gente tem da guia e do arranjo. Porque no caso, essa banda aqui é de Joinville e eu sou de Navegantes, em Santa Catarina. É perto as cidades, mas ficava meio ruim pra eles virem aqui gravar só a guia, voltar pra Joinville e depois vir outro dia gravar a voz e tal. Então, a guia foi o Isaac que me mandou, que no caso é o vocalista da banda, é um dos vocalistas ali. E ele me mandou pelo WhatsApp. Então ele me mandou um voz violão pra eu ter noção da música. E eu usei esse áudio do WhatsApp mesmo pra fazer a produção. Criar o arranjo, gravar tudo e depois eles virem só gravar a voz, certo? Então aqui, ó, tem o áudio, esse áudio guia que tá escrito ali. É o voz violão que ele me mandou pelo WhatsApp, tá? Ó. A voz tá até baixinha aí, porque provavelmente ele gravou bem perto do... com o celular perto do violão e tal, né? Então acaba ficando uma diferença de volume ali. Mas dá pra ter uma noção. E foi esse áudio que eu usei pra criar o arranjo da música, gravar tudo e tudo mais, certo? E aqui dá pra gente comparar, olha só. Esse trecho na guia, né? E agora com a produção. Dá uma diferença brutal, né? A diferença é muito grande, assim. Então aqui um outro trecho legal pra gente ver também, ó. É depois do solo, que a música já cresceu e tal, a banda já tá mais pegada. Então dá pra gente ter uma noção também da diferença que deu da guia pra música produzida. Então olha só. Agora com a música produzida. Animal, né? Essa é a diferença que a produção musical faz, com arranjo, gravação, mixagem, masterização, tudo feitinho aqui. E eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu fiz nesse projeto, certo? A primeira coisa aqui, ó, é mostrar a batera. Quem gravou essa batera foi o Renan Martins, que é um batera incrível, muito bom. E, cara, ele vem bem na vibe, assim, que o estilo pede, sabe? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá essa batera aqui, ó. Caixa grave, né, que é uma característica bem forte desse estilo, certo? E também somei vários elementos eletrônicos, como clap, kick e tudo mais. Kick eu não sei se eu usei. Usei no começo da música aqui, ó. Tem aqui um kickzinho que eu usei no começo da música ali. Tem vários elementos que eu somei, percussões e tal, com a bateria acústica, né? Então aqui, ó, se eu solar só a bateria acústica que o Renan gravou, tá? Olha só. Cara, animal. Olha o som dessa bateria, cara. É claro que aqui já tá mixado, mas quando o Renan me mandou os arquivos, já veio com um timbre animal. Então já curti demais, isso facilita muito a produção, a mix e tal, né? É essencial pra chegar num resultado top, certo? E agora o som da bateria com os elementos que eu coloquei aqui, ó, tipo... Na real, eu vou colocar pra tocar só esses elementos agora, tá? Esses extras que vão somar com a bateria acústica, né? Olha só.
Eu acho animal essa soma dos elementos porque dá uma profundidade a mais pra bateria acústica. É claro que o som principal é da bateria, né? Mas esses elementos ajudam bastante até criar variação e profundidade mesmo, tá? Então agora aqui, ó, ouvindo toda a bateria acústica, mais os elementos extras que eu coloquei ali. Ó, eu acho animal, cara. Animal. E aqui, ó, eu usei também um canal bem interessante na bateria acústica mesmo, que tá aqui, ó, Comp Paralela, tá? Que é uma compressão paralela. E aqui no caso, eu vou abrir aqui o que eu usei, tá? Eu coloquei na realidade aqui um Saturation Knob, que o canal tá nomeado como compressão paralela, mas aqui eu acabei usando uma saturação, tá? E aí eu usei aqui, ó, o Softtube Saturation Knob, que é um plugin animal. Deixei no Neutral aqui, ó, que é a opção do meio ali, que ele vai saturar todas as regiões de frequência, né? E também limpei um pouco com a equalização aqui, ó. Cortei um pouquinho de grave e um pouco de agudo, pra não ficar aquele sinal muito espirrado assim, né? Aquele som muito ardido. Então aqui, ó, vou tirar os plugins pra vocês sacarem o som, tá? Ó. Agora vou ligar a saturação. Ó, fica esse som ardido. E agora a equalização, que vai filtrar os graves e agudos. Pode ver que fica um som bem ardido mesmo, só que dá uma presença a mais pra bateria quando a gente soma esse canal com o resto da bateria. Então dá uma presença a mais que vai fazer com que a bateria, principalmente nesse arranjo aqui, que tem bastante guitarra distorcida, o baixo também tá distorcido, vou mostrar ali pra vocês depois. Então esse canal ajuda bastante, tá? Ó. Com a bateria fica uma pressão massa, né? Uma presença a mais. Depois aqui da bateria tem o baixo, que quem gravou foi o meu pai. Com o efeito, o som já vem aquele... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É legal, né? E eu vou solar aqui o baixo com a bateria, tá? Pra vocês sacarem o som, que o baixo nessa música tá bem distorcido, certo? Olha só. Não na música inteira, mas nessa parte aqui, que é a parte que a banda já cresceu, né? A música já tá no alto ali. Ela tá com esse baixo bem distorcido, tá? Ó. E no meio da música, quando a gente escuta, tipo, a música toda, não parece que tá tão distorcido assim, sabe? Olha só. O baixo se mistura no meio da banda ali, né? Porque as guitarras também estão distorcidas e tal, a bateria tá bem pegada. Então essa distorção toda que a gente escuta ali, quando sola o baixo, por exemplo, aqui, ó. Olha só, o som tá podraço, assim, podre. Podre no sentido de sujo, né? Agressivo. Mas no meio da banda, cara, funciona muito bem. E se vocês ouvirem a música completa, que eu vou deixar o link aí pra vocês, vocês vão reparar nisso aí. No meio da banda ali, cara, é outra coisa, assim, sabe? É diferente de ouvir o baixo solado, obviamente, né? Então é bem legal isso aqui. Nesse estilo eu curto muito usar saturação, distorção no baixo. Dependendo da música eu uso mais ou menos, ou às vezes não uso, depende, né? Mas é bem comum eu usar, assim, sabe? Mesmo que seja um pouquinho ali, pra mim, nesse estilo, combina muito bem, tá? Aqui também tem as guitarras, que no caso eu que gravei. Olha só, vou colocar aqui na parte do solo mesmo, pra vocês sacarem. Então tem a guitarra solo aqui, ó. Com essa ambiência e tal, delays rolando.
que eu curto muito, tá? Só tem que saber timbrar, regular pra ficar legal, né? Também tem aqui, ó. Deixa eu ver o que tá nessa parte aqui, que tem bastante guitarra aqui. Tem esse solo 1 aqui. Tem o solo 1 também oitavado aqui, ó. Mais grave. Então os dois juntos fica assim, ó. Que dá essa característica de oitavador mesmo, né? Que é bem interessante, que eu curto bastante. Dependendo do solo, nessa vibe, eu curto usar isso aí, tá? Esse lance de gravar em oitavas, né? Fica massa. Tem também aqui a guitarra base, ó. Que tá fazendo os acordes mesmo, certo? Meio com overdrive assim, tá? Também tem aqui um guitarra drive, que eu chamei, que é essa base aqui, ó. Que é mais suja mesmo, mais power chord, tá? Que é pra soar mais agressivo, só que eu deixei mais baixo na mix. Então, somando com a outra base, ó. Eu senti necessidade disso, porque nessa parte aqui eu queria que o solo, tipo, explodisse a música, assim, sabe? Crescesse muito. Então, eu usei essa base mais agressiva e mais baixo ali pra sujar mais e puxar um pouco mais pro rock, que é a linha das outras produções que eu já fiz pro Isaac, que é o vocalista dessa banda, certo? Então aqui, ó. Que no caso é um dos vocalistas, né? O irmão dele também canta junto com ele. Eu vou mostrar ali depois as vozes ali pra vocês, certo? E tem várias guitarras aqui, em outras partes da música, tá? Tem também aqui, ó, uma guitarra que é bem interessante, que é essa guitarra reverse aqui, ó. Que eu usei no começo e no final pra dar essa vibe aqui, ó. Ó. No caso, eu gravei a guitarra e inverti a onda sonora. Aí dá essa sensação aí de tipo, bem viajão, assim, sabe? E com reverb e delay fica massa. Então, no começo da música, o clima é esse aqui, ó. Ó. Dá um clima massa ali no fundo pra essa guitarra 1, que é a principal, né? Que faz esse riff aqui, ó. Com delay em estéreo e tal. Delays com tempos diferentes entre o lado esquerdo e direito. Dá essa sensação que tá acontecendo aqui nessa guitarra, tá? Então, é bem legal isso daí. E a guitarra reverse dá esse clima legal pra música. Meio que soma com a ambiência dos pads e tal. Tem aqui também os violões, que eu também gravei, tá? Que no caso, eles entram só quando a banda começa a tocar aqui, quando a batera entra junto. Entra batera, baixo, os violões e as guitarras base ali, né? Ó. Fazendo a basezona. E esse timbre aqui é a soma do violão microfonado com o violão em linha, tá? Nessa música aqui, o violão não tá alto na mix, ele tá só pra complementar. As guitarras são muito mais importantes pra mim nessa música aqui, então deixei o violão mais baixinho, certo? Olha só. Mas ele soma ali na base, certo? Depois tem os keys aqui, ó, teclados que eu usei. Eu que gravei também, tá? Esses teclados aqui. E tem bastante pad, cada um com sua função, mas tem bastante pads ali. E tem synths também e pianos. Então aqui, ó, vamos por ordem aqui. Tem esse Ambient Continuous Pad aqui, que é um pad contínuo, bem característico de Worship, tá? E olha só o timbre que ele tem aqui, ó. Ele é mais agudo, fica constante. Certo? Depois tem esse pad que eu chamei de pad cama ali, que é o pad principal, que faz os acordes, tá? Olha só. Ele tem esse timbre mais grave. Certo? Ó, vai trocando os acordes e o pad contínuo mais agudo fica ali constante. Depois tem esse shimmer pad aqui, que ele tá mais baixo na mix também, e ele complementa esse pad cama, ó. No caso, o shimmer pad é esse aqui, ó.
E dependendo da parte da música, eu fui fechando o cutoff ali, né? Pra ele ficar mais fechado ou mais aberto. Então ele vai dando essa dinâmica pros pads e dando mais vida, porque o pad é bem estático. Então se a gente não colocar essas automações de cutoff e tal, e cortando os efeitos e tudo mais, a gente não tem vida na música, né? O pad vai ficar muito chato de ouvir. Então eu gosto bastante de fazer isso, tá? E aí aqui, por exemplo, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Ele tá mais aberto nessa parte e na outra parte tá mais fechado, mais baixinho. Ó, bem legal. Tem esse saw pad ali também, ó, que é um pad mais agressivo, que pra mim ele tem tipo uma função de synth mesmo, mas é um pad, tá? Que é o seguinte, ó. Ó o timbre dele aqui, ó. Ó, ele abre bem e no refrão eu curto muito usar no solo, tipo, aqui ele entrou no interlúdio, que é quando entra a banda, ó. Ele vai abrindo, ó. Certo? Mas não abre tanto, ele não tá tão aberto assim. Aí no solo, ele já tá mais aberto ainda, mais agudo, né? Ó. E ele ajuda muito a dar mais vida nos pads. E nos teclados em geral, né? Então quando entra o solo, ó o que vai acontecer, ó. Cara, animal, animal. Eu curto muito a vibe que dá isso aqui, tá? Porque daí os teclados têm vida, certo? É um erro muito comum de quem tá iniciando, assim, na produção, principalmente nessa vibe worship que é muito importante, os pads e teclados, né? É não usar, às vezes a galera não usa muito esse tipo de automação e tal, de ir criando vida nos pads. E é muito importante, senão vai ficar chato, tá? Aqui também tem um synth. Vou ir tirando aqui, peraí. Vou ir somando, na real. Deixa os pads aí. Vou colocar o synth aqui, ó. Ó. Ele tá fazendo uma melodiazinha que o piano também tá fazendo, tá? Olha só. Muito bonito, cara. Eu gosto muito. E aí, somando com a guitarra solo aqui, ó. Olha só que interessante. A melodia do piano com a guitarra solo e com os pads, né? Deixa eu voltar ali. Aqui, ó. Dá esse clima, essa ambiência muito massa pra música, que eu curto muito, tá? Depois tem mais coisa aqui, ó. Tem os sound effects, que são esses sons extras que eu coloco pra dar mais vida ainda pra música, mais variação, tá? E trazer impactos, transições e tudo mais pra música. Olha só. Ó, tem esse reverse aqui que vai criando a preparação pra chegar no solo, tá? Ó. É um som estranho, mas somando fica massa. Ó. Vai entrar no solo. Ó, esse impacto aí. Somado com a bateria fica muito massa, sabe? Ó. Curto muito. Depois tem aqui o vocal, que tem 2 canais. Foi o suficiente pra fazer essa música. Porque como tinha muitos canais já de instrumentos, guitarras, teclados e tudo mais, as vozes aqui combinou bem gravar só a primeira voz, no caso do Isaac, e a segunda voz aqui do Jeremias, que é o irmão dele, tá? Tipo, imagina que tu tá tocando ao vivo e chamando a banda, tá ligado? E vem queimar em mim, Senhor. Pode crer, guri. Demorou, isso aí mesmo, ó. Isso aí é o Ariel. Poucas ideias. Vai dar ali, Jeremias? Vou ter que dar, né? É. Não tenho muito o que fazer. Capricho. Eu só vou precisar que tu aumente a minha voz pra mim. Ei, ei, som. Continua dali. É minha morada. É, e ali a gente tem que pegar o tempo que ele faz pra ficar sincronizado. É minha morada. Então agora vamos ouvir um trecho aqui com a voz, tá? A voz principal e a segunda voz aqui, ó. E vem queimar em mim, Senhor. Repara que nessa música
sempre tem a voz principal ali, depois que a banda entra, né? Tem a voz principal e tem a segunda voz, que fica sempre mais aguda, dando essa presença a mais pra música, essa vibe um pouco mais pra cima, vamos dizer assim. Dá um clima muito massa. Então casou muito bem essas duas vozes, tá? Que a melodia principal é um pouco mais grave e a segunda voz é mais aguda. Então ficou muito massa. Tipo, depois do solo aqui, ó, olha só a vibe que dá. Do céu azul é minha morada, é minha morada. Então, muito massa, combinou muito bem com a música. E aí pode ver que também nas vozes eu usei bastante reverbs, delays com muita automação. Vocês podem ver aqui, ó, que tem muita automação de delay, não deixei o delay ligado o tempo inteiro. E os reverbs também eu vou dosando quanto que eu quero de cada um, tá? Então até aqui, ó, aqui aparentemente eu usei mais os delays ali, a automação, né? Vamos ver aqui no reverb. O reverb acho que eu deixei mais constante mesmo, tá? Mas os delays pode ver que eu trabalhei bastante a automação aqui. Lembrando que quem quiser aprender como que eu faço todas essas produções, efeitos, plugins e técnicas, tem meu curso de produção musical aí na descrição para quem tiver interessado, beleza? Então aqui, cara, olha só que da hora esse projeto, tem bastante efeitos que eu usei, né, ó. Tem coros aqui também, delays, reverbs, vários tipos de reverb aqui também, que eu vou dosando em alguns elementos, tá? No worship ali, ó, é bem característico você usar bastante reverb, né? Tem bastante ambiência, mas a gente não precisa usar um reverb gigante em todos os elementos, tá? Então, às vezes embola a mix se a gente fizer isso. Então a gente tem que ir dosando em quais elementos específicos a gente vai deixar com mais ambiência e quais a gente consegue deixar um pouco com menos ambiência, tá? Isso ajuda bastante a controlar melhor a mix, certo? Se você for produtor musical e também quiser que eu faça a mixagem da sua produção, é só entrar em contato nos próprios comentários ou no Instagram, é só me chamar que eu faço a mix master da sua produção. E aqui, cara, esse é o projeto. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou, se você gostou, se você curte essa vibe de som, o que você achou dessa produção, beleza? Espero muito que tenham gostado. Se quiser aprender mais de produção musical, tem o link do curso aí na descrição. E é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!